paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 8 desse quarto trimestre da CPAD. Nesse trimestre, estamos trabalhando sobre o seguinte assunto: sábios conselhos de provérbios para o pré-adolescente cristão. E na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o assunto diga não à preguiça. E eu espero muito que o Senhor Jesus confirme essa palavra no teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, deixa o teu likezinho, teu comentário, coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua igreja, da tua cidade, eu quero te conhecer. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Gente, tem muita coisa boa aqui no canal disponível para você. E você pode ter acesso a todo esse material no link na descrição desse vídeo, conhecendo também os nossos trabalhos no canal. Que Deus te abençoe, vai ser um prazer te receber por aqui em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8, aqui da classe dos pré-adolescentes. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o assunto sábios conselhos de provérbios para o pré-adolescente cristão. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre esse tema, diga não à preguiça. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira base bíblica está então em Provérbios capítulo 6, versículos 6 ao 11. A segunda está em Provérbios 24, versículos 30 ao 34. Apresenta também o que a Bíblia diz, que se localiza em Provérbios 15 e 19. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Se você deseja saber quais são os dias das postagens das minhas aulas aqui no canal, especialmente da classe dos pré-adolescentes, lembra que eu sempre posto aula para você de segunda a sexta-feira ao meio-dia. E toda sexta-feira ao meio-dia é o dia marcado, encontro marcado da classe dos pré-adolescentes. Então toda sexta com antecedência para dar tempo para você preparar o teu material. Nós postamos as lições para que você possa organizar a tua ministração e seu instrumento para a glória de Deus na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos trabalhar nessa abordagem bíblica à luz de Provérbios, especialmente sobre esse assunto, a preguiça. Se você observar na Bíblia Sagrada, o texto de Provérbios é o texto que trata isso de forma mais clara junto com os nossos alunos. Você também vai perceber que o texto de Provérbios é escrito por alguém que tem uma certa idade. Em outro conceito, para que você possa compreender de uma forma melhor, o texto de Provérbios é escrito por uma pessoa mais madura. Isso nos leva a entender que o texto foi escrito por Salomão na sua idade mais madura, em outras palavras, na sua idade mais idosa, aonde a sabedoria, então, ela está entrelaçada com a sua experiência de vida. E o texto de Provérbios também deixa claro para nós que do capítulo 1 ao 7 nós encontramos um senhor, alguém que é mais sábio, trazendo então conselhos para os mais jovens. E dentro desses conselhos nós vamos encontrar um conselho que é muito especial, o conselho de alguém que tem experiência de vida em descrever os cuidados que devemos ter com a preguiça. Por que esses conselhos estão presentes então no texto de Provérbios? Porque o autor de Provérbios procura então direcionar, guiar a nova geração. E a nova geração, que nós fazemos parte, que teu aluno também faz parte, precisa ser guiada. Aquele que abraça a preguiça, infelizmente, não produz nada em sua vida. Mas aquele que abraça então o trabalho, que abraça então a labuta, que abraça então a conquista diária, essa sim, conquista então vitórias que são estabelecidas pelo próprio Senhor. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre esse assunto, a preguiça. E eu espero que o Senhor confirme essa palavra também no teu coração,
Ah, não se esquece de deixar no comentário aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, a igreja que você congrega. Vai ser um prazer te receber por aqui também. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: é preciso começar. Na abordagem da aula de hoje, nós estamos trabalhando então uma espécie de aconselhamento pastoral a partir da luz de Provérbios. Então, nesse aconselhamento pastoral, como professores da Escola Bíblica Dominical, nós precisamos lembrar que estamos trabalhando com pré-adolescentes, em uma fase de transição. Eles não são mais crianças, estão entrando agora na adolescência, da adolescência para a fase juvenil, da fase juvenil para a juventude, então fase adulta. E nessa fase é o momento então de nós estabelecermos alguns marcos, algumas direções, apontarmos então o caminho. Nessa fase também nós precisamos demonstrar os perigos. E um desses perigos é o perigo da preguiça. Para a gente entender isso melhor, o primeiro subtópico então da lição trata sobre o seguinte argumento: grandes poderes, grandes também responsabilidades. A partir dessa perspectiva, nós entendemos que a fase da pré-adolescência é uma fase então de transição. Isso quer dizer que o pré-adolescente está então no processo de amadurecimento. Quando você lê o texto de Provérbios sobre esse assunto, a preguiça, você percebe então que o autor de Provérbios, que é Salomão, boa parte desse texto, como nós já explicamos para você nesse trimestre, ele tem essa preocupação de apontar o caminho para aquele que é jovem, para aquele que está passando por essa fase de transição. E agora nós estamos entendendo essa perspectiva bíblica, e dentro dessa perspectiva bíblica nós procuramos então trazer algumas aplicações. E uma dessas aplicações é especialmente ter a compreensão que essa fase é uma fase também que precisa garantir na vida do pré-adolescente esse princípio de maturidade e responsabilidade. É a partir desse momento que há então a responsabilidade de preparar o pré-adolescente para as responsabilidades do dia a dia, para as responsabilidades da vida, como, por exemplo, ajudar em casa, ajudar colocando lixo para fora, nas tarefas diárias e domésticas, ter essa compreensão de preparo justamente para preparar ele para uma fase de amadurecimento que futuramente vai se encaixar no perfil dele, dela, para o mercado de trabalho. Essa perspectiva também nos leva a entender que esse momento de trazer esses marcos de responsabilidades moldam então o caráter do pré-adolescente cristão. Esse caráter ele é moldado a partir do legado que os pais passam adiante, a partir do legado que eles recebem dos seus líderes espirituais. Então, marcar a responsabilidade, trazer fundamentos de responsabilidades, de respeito, de consideração também com o pré-adolescente nessa fase, acaba repreendendo também a própria preguiça. Para entender isso melhor, nós vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: que a preguiça ela é prejudicial. A preguiça ela é prejudicial porque ela faz com que o pré-adolescente perca então as oportunidades da vida e, ao mesmo tempo, segundo Provérbios, desonre também os seus pais. Provérbios capítulo 10, versículo 5 dá base para isso. Então, os prejuízos que a preguiça acaba causando na vida do pré-adolescente, na vida do adolescente, do jovem também e na vida adulta, são prejuízos terríveis que trazem a desonra e a perca das oportunidades da vida. E quando as tarefas são então confiadas àquele ou àquela que recebe então essas tarefas na sua fase de pré-adolescência, na adolescência, na juventude, e ele ou ela se demonstram então preguiçosos, isso vai trazer alguns prejuízos para si, porque nós percebemos que há prejuízos no sentido econômico, há prejuízos também no sentido de relacionamento familiar, também relacionamento amoroso. Há prejuízos também de mobilizar esse pré-adolescente para uma própria tarefa, no sentido de conseguir um emprego. Por isso é necessário trazer então as responsabilidades da vida para o pré-adolescente já nessa fase, com pequenas tarefas que ajudam então a vencer a preguiça e a entender
que a cada dia que nós vivemos, nós temos então uma responsabilidade. Futuramente, esses pré-adolescentes vão se tornar adultos, pais e mães de família e precisam então ter responsabilidades que são moldadas agora e entender que a preguiça é um prejuízo terrível e enorme para o seu viver, para a sua vida pessoal em si. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico da própria lição, o terceiro subtópico traz o seguinte argumento: procrastinar é perder tempo. O que é isso? Procrastinar é exatamente essa atitude de colocar a preguiça em prática. É perder tempo. É jogar fora um tempo que é precioso da sua vida. É jogar fora tudo aquilo que você construiu. O procrastinar, então, é a atitude diária de um preguiçoso. Você vai ver isso em Provérbios, capítulo 18, versículo 9. E para vencer a preguiça, é necessário colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo à luz da palavra de Deus. Então, à luz da palavra, nós já estamos entendendo sobre a necessidade de reconhecer as nossas responsabilidades. Estamos entendendo que a preguiça traz prejuízos. Estamos entendendo que procrastinar é o colocar, então, da preguiça em prática, é perder tempo diário. E esses cuidados nós precisamos, então, trazer como alerta para a vida dos nossos alunos. O segundo ponto dessa lição, já avançando, espero estar contribuindo com você. Se tem alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Por gentileza, compartilha também na tua rede social. O segundo ponto trata então sobre o seguinte assunto aqui na nossa lição. É planejando que a gente se entende. Sonhar é importante, mas é necessário então estabelecer o planejamento. Estabelecer metas para que esse sonho então entre em realidade. E essa perspectiva é traçada também no coração do pré-adolescente, do adolescente e do jovem cristão. Especialmente também no coração do adulto. Quando nós olhamos para a Bíblia, é necessário então estabelecermos metas, planejamento para alcançar então os nossos sonhos e objetivos. Para você entender melhor, o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento, que o primeiro passo é planejar. Se o pré-adolescente cristão ele deseja ter uma vida próspera no futuro, é necessário que esse planejamento se inicie agora, nessa faixa etária, para que ele então possa estudar, procurar então estabelecer um plano de carreira, entender que profissão ele ou ela deseja então como objetivo de vida para si e buscar esse sonho através de um planejamento, estabelecendo metas. Essas metas então traçam um percurso. O escritor de Provérbios traz diversas ilustrações ensinando o preguiçoso, descrevendo para o preguiçoso que era necessário ele observar com a própria formiga, os animais do campo, e descreve para ele que havia nas formigas o planejamento para se proteger na época do inverno. Esse planejamento era estabelecido no trabalho no verão, para que no período de inverno, então, as formigas tivessem mantimento. Olha o planejamento sendo descrito aí. Se nós queremos, então, estabelecer sonhos concretos e ter esses sonhos realizados, é fundamental que haja, então, o planejamento. Então, saia desse comodismo espiritual, saia do processo da preguiça e avance em Cristo Jesus, planejando os seus sonhos. O segundo subtópico trata, então, sobre o seguinte argumento, elaborando, então, um plano. Como é que a gente pode elaborar um plano para estabelecer as nossas metas, os nossos sonhos, conforme a palavra de Deus? Definir um objetivo, definir um planejamento, estabelece então as suas metas para que os seus planos, os seus sonhos então possam ser alcançados. É necessário que todo aluno da Escola Bíblica Dominical, especialmente nessa faixa etária, possa organizar então os seus planos através da palavra de Deus. Aqui você pode fazer até uma atividade com eles. O que cada um deseja ser daqui 10 anos. O que Deus, então, planeja para a vida deles. E é necessário, então, estabelecer metas, se dedicar melhor na própria escola, se dedicar melhor na palavra de Deus, servindo a Cristo.
e sendo uma pessoa honesta diante do Senhor, obedecendo seus pais, esses planejamentos ajudam então a alcançar os objetivos e sonhos traçados por eles. Em terceiro lugar, o terceiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: o exemplo de Salomão. Quando nós olhamos para o exemplo do próprio Salomão, o escritor de Provérbios, você percebe que ele tinha um sonho. O sonho é a responsabilidade de construir o templo do Senhor. Esse sonho foi estabelecido desde a sua tenra infância, desde a sua pré-adolescência. E ele constrói o templo na sua fase adulta. Mas em todo esse processo há um planejamento arquitetônico, um planejamento de finanças, um planejamento também de engenharia, que contribuiu para a construção desse templo. Ao mesmo tempo, há a contribuição da mão de obra para a construção do templo do Senhor, conforme a palavra de Deus. À luz da Bíblia, nós vamos perceber que ele construiu o templo para Deus em adoração ao Senhor. 1 Reis, capítulo 5, versículo 5, descreve isso. Ele organizou o povo. 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 2, dá base para isso. Ele iniciou o projeto, ele tinha um projeto para esse planejamento. 2 Crônicas 3, 2 também dá fundamento para isso. E 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, escreve que ele concluiu com sucesso. O planejamento te leva então a concluir as suas tarefas e seus sonhos com sucesso para a glória de Deus. Então é necessário falar sobre o planejamento, porque o planejamento nos dá um rumo, uma direção. Avançando, espero muito estar contribuindo com você. Agora nós vamos para o terceiro ponto dessa lição da classe de hoje, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: 1, 2, 3, ação. Após organizar o planejamento, é fundamental então você iniciar a tarefa e traçar um objetivo de concluir essa tarefa. Para entender melhor, o primeiro subtópico destaca então sobre o foco no objetivo. Já que você tem uma tarefa para ser cumprida e já tem um planejamento, é fundamental você ter o foco e concluir essa tarefa. Ser uma pessoa focada, concluir. Tem muitas pessoas que iniciam um projeto, mas param no meio do caminho, por falta de planejamento e por falta de foco. Já existem outras que têm o planejamento, mas não têm o foco e por isso param no meio do caminho. Daí a necessidade de ter o objetivo traçado e focar para concluir as tarefas. Como é necessário ter esse objetivo de focar e concluir as tarefas? Se você olha para a palavra de Deus, você vai encontrar o próprio Jesus. Ele tem o planejamento de Deus, o plano de Deus traçado para a salvação do homem. E ele, no seu foco, ele então entra em ação, ele entra em cena, ele se faz carne, ele habita entre nós e ele vai até o Calvário por amar você. Ele não perde o foco no propósito de Deus. Nós também não podemos perder o foco nos propósitos e objetivos que traçamos para a nossa caminhada cristã. O segundo subtópico trata então, nesse terceiro ponto, sobre o seguinte argumento: diga não à desordem e à procrastinação. Esses são então os grandes empecilhos para todo e bom projeto, para todo e bom sonho. É a desordem e a procrastinação, ou seja, a preguiça colocada em prática e a desordem no planejamento. Nós precisamos evitar ambos. Há uma necessidade então de organizar a nossa vida, de organizar os nossos estudos, de organizar o nosso planejamento, de ter o foco em colocar em prática os nossos objetivos, os nossos sonhos. Já que temos metas e planejamento, é fundamental então seguir essas metas e planejamento. No aconselhamento cristão, é fundamental você ter essa observação justamente traçando esse caminho para os pré-adolescentes. Para fechar a aula de hoje, terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte argumento: o medo de falhar e a desmotivação. Hoje em dia, nós encontramos muitas pessoas desmotivadas, muitas pessoas que são vítimas da ansiedade, têm o medo de falhar, o medo de errar, o medo de cometer algo ruim. Há uma necessidade, então, de voltarmos o nosso olhar e demonstrar que cada indivíduo, que cada pessoa faz parte do plano de Deus.
que o teu adolescente cristão que estuda com você também é uma joia rara na obra de Cristo e que Deus confia muito nele. E pela fé, ela vai conseguir estabelecer essas metas. Esse medo de falhar está presente também no nosso dia a dia. Ele está presente no nosso dia a dia, mas não pode ser um empecilho para a sua caminhada cristã. Nós precisamos entender que pela fé nós vencemos. Nós reconhecemos as nossas fraquezas, sim. Mas em Cristo, Ele que nos fortalece, Ele que nos dá força, Ele que nos ajuda agora a alcançar os objetivos estabelecidos por Deus. E através dessa aula, espero muito que o Espírito Santo de Deus confirme essa palavra no teu coração. E que você possa ser um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja para edificar vidas em Jesus. E é claro, se eu ajudei você, se essa aula contribuiu com você, por gentileza, tire uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá também. Vai ser um prazer te receber e ter você acompanhando o nosso ministério pastoral. Se você pode, tira uma foto com esse povo bonito que são os teus alunos e me marca também. Eu quero conhecer essa turma abençoada para a glória de Deus e ter o prazer de repostar esse trabalho tão bonito que é realizado por você na obra de Cristo. Se você pode, deixa o comentário aí porque me ajuda muito, deixa o likezinho também, indica esse trabalho para alguém. Lembra que eu posto as aulas de segunda a sexta-feira e toda sexta é o dia marcado da classe dos pré-adolescentes ao meio-dia aqui no nosso canal Janderson Nascimento e vai ser um prazer te ter por aqui na próxima sexta em nome do Senhor Jesus. Se você está afastado de Cristo, a hora de voltar para Jesus é agora. Volte para Jesus. Você pode fazer isso deixando um comentário abaixo. Eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Se você precisa muito de oração, nós vamos orar por você também. Coloca aí o teu pedido de oração. Que o Senhor possa te abençoar em nome do Senhor Jesus e que você possa ser uma bênção na escola bíblica dominical da tua igreja em Cristo. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que nós podemos tomar como base, conhecer um pouco mais sobre esse assunto e trabalhar junto com os nossos alunos. O primeiro texto é esse aqui, Ajudando uns aos outros pelo aconselhamento, do Gray Collins, editora Vida Nova, um material muito bom que vai te ajudar a ter um entendimento ainda melhor sobre esse assunto tão importante nessa faixa etária. Também quero trazer como dica de leitura Aconselhamento Bíblico, da editora Vida Nova, também um material sensacional que pode te ajudar. E também Temperamentos Transformados, ou Transformando Temperamentos, Temperamentos Transformados, da editora Mundo Cristão, material muito bom que vai te ajudar a conhecer um pouco mais sobre os nossos pré-adolescentes e o temperamento também. Na próxima lição, eu vou estar estudando com você sobre o seguinte assunto. Diga não à mentira. Então eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 9, para a glória de Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.